Lição 5. Se você se apegar, vai perder a noção de quem é. Identidade desorientada. A identidade pessoal é aquilo que você assume a ser, a vivência e a representação que faz de si mesmo para se distinguir dos outros. Quem sou eu? Para onde vou? O que eu quero? O que eu espero? São perguntas que nós fazemos conscientemente poucas vezes e que dizem respeito à nossa faceta existencial. A psicologia cognitiva já demonstrou repetidamente que a tendência natural de qualquer ser humano é buscar a autoconsciência, uma coerência básica entre o que pensa, sente e faz para se reconhecer como indivíduo. Embora o processo de identificar-se nunca termine de maneira definitiva, foi determinado que por volta dos 3 anos as crianças já comecem a se definir e a diferenciar-se dos outros. Esse processo, basicamente normal, se desvirtua quando você começa a se reconhecer em alguém ou algo diferente do que você realmente é e deixa que a mente o absorva e o domine. Por exemplo, se você se identificar com uma marca de telefone, pensa que esse rótulo vai contribuir para moldar a sua pessoa. Será da família iPhone, BlackBerry ou seja lá o que for. Vai desenvolver um sentido de possessão e se sentir dentro do grupo dos eleitos. Ao se identificar com uma marca qualquer, não importa o produto, você torna-se membro ativo deste clube. O eu vai buscar a si mesmo no lugar errado. Segundo o budismo, uma pessoa independente se mimetiza com o objeto de adoração até construir uma identidade falsa e desaparecer no outro. Às vezes, ela tenta uma estratégia intermediária para preservar algo de si. Quero ser você sem deixar de ser eu, disse um jovem enamorado no meu consultório. Mas é absurdo desejar isso. Se você funde-se com algo ou alguém, definitivamente deixa de ser você, vai ser outra coisa. Em geral, uma mistura indecifrável. Não existe outra maneira de sobreviver com dignidade. O que define você é sua essência original, seu ser, por mais destroçado que seja, e nada mais. Como podemos saber quem somos? Temos lapsos de autoconsciência em que nós observamos sem máscara e até a última célula contribui para a auto-observação ou atenção plena, mindfulness. Isso acontece quando a mente se distrai e a olhamos sem enganos nem subterfúgios. Nesses momentos não precisamos de senhas, pontos de referência, nem testas de ferro, basta a admiração. O mestre Zen Dogen Zengi há 800 anos expressava isso lindamente em um dos seus versos. Quando, sem pensar, apenas ouço um pingo de chuva na borda do telhado, sou eu. Entendeu? Captou o seu significado? É a fascinação de encontrar a si mesmo em qualquer lugar da vida. Talvez você já tenha sentido algo parecido e o descartado por medo ou por achar ridículo. Sou eu. O encontro mais elementar e extraordinário ocorre quando o universo descobre a si mesmo por meio de você. Quantas vezes o pensamento sobra? O apego a um nome. Conheci um homem que vivia angustiado porque seu sobrenome iria desaparecer um dia, já que não havia descendência masculina na família. Um dia, o vê-lo sofrer tanto, disse-lhe: na minha opinião, os sobrenomes, além do seu valor simbólico ou social, são meras convenções. Você interessa-me como pessoa, independentemente do seu sobrenome. Para mim, é muito mais importante saber quem você é do que saber como é que você se chama. Ele olhou para mim como se eu tivesse desrespeitado algo sagrado. Do seu ponto de vista, ele era seu sobrenome e eu estava dizendo uma coisa totalmente diferente. Sentir-se responsável por ser o último sucessor de uma estirpe tinha mais força do que qualquer argumento. Existem pessoas que se identificam com sua casa, sua profissão, seu trabalho, seu cônjuge, sua honra, sua história, sua religião e por aí vai. São muitos seus para que possam andar tranquila. Há muito que cuidar.
O segredo para não cair em falsas identificações é aprender a diferenciar a importância real, objetiva, sem justificativas, da importância fictícia, exagerada e sem base na realidade, das coisas ou das pessoas às quais nós vinculamos. Os budistas são especialistas nesta questão de discernir o verdadeiro do ilusório. E algumas correntes psicológicas vêm seguindo seus passos. Dizem que, certa vez, Buda interveio na disputa de dois clãs que haviam decidido entrar em guerra por causa da construção de um dique que interferia no uso da água e da terra disponível. A terra tem um valor intrínseco, um valor duradouro? Perguntou Buda. Não, responderam os generais. Por acaso a água tem um valor intrínseco, um valor duradouro? Continuou Buda. Não, certamente não. Mas os tempos exigem o sacrifício do sangue, alegaram. E o sangue dos homens tem algum valor intrínseco? Retomou o mestre. Seu valor não tem preço, concordaram todos. Então Buda disse: generais, vocês acham sensato apostar o que não tem preço, o sangue, em troca de algo que nem sequer tem o valor intrínseco, terra e água? Diante de uma argumentação tão lúcida, os generais desistiram da guerra. No caso do meu paciente, a solução foi se desligar da importância irracional que ele dava ao seu sobrenome e aceitar o facto de que o modo de se chamar não tinha um valor intrínseco. Se olharmos os homens em sua verdadeira dimensão, descendo do lado das normas impostas pela tradição, eles perderão o seu poder e valor e aparecerão sem dissimulação. Todos nós dormimos, comemos e suamos, entre outras coisas que ocorrem com o corpo, seja qual for o nosso sobrenome. Tanto faz qual é o seu nome, o que importa o que você é. E com certeza é muito mais que um nome, uma árvore genealógica ou um documento de identidade. Há apegas que não cedem, principalmente quando são originados na tenra infância e os aceitamos como uma imposição ou uma obrigação inevitável. Alguns rótulos que os nossos pais nos coloquem parecem lápides. O apego ao reconhecimento. Quando lhe perguntarem quem você é ou apresentem a alguém o que você faz, o que é que diz? A maioria das pessoas desfila um currículo brilhante, como se estivesse competindo por uma vaga de emprego. Tenho tantos anos e exerce tal profissão. Obviamente você é mais do que a atividade que desempenha e os seus conhecimentos que ela envolve, mas parece que muita gente os exibe como uma forma de aumentar o prestígio pessoal. A crença geral é que, quanto mais títulos ostentarmos, maior será a aprovação dos outros, bem como o respeito que têm por nós. É como se o fato de compilarmos artigos, datas históricas, biografias, revistas indexadas, definições, frases célebres, outras coisas do tipo, nos situasse acima dos humildes mortais. Para os apegados ao conhecimento, a regra é a seguinte: eu sou o que sei. O que, paradoxalmente, não deixa de ser uma besteira e um atestado de ignorância. Reunir informação e ter memória não diz nada sobre uma pessoa. Aprender não é acumular conhecimentos, resultados, produtos, como se fôssemos uma base de dados ambulante, mas se apropriar-se do processo vivo do conhecer. Da mesma forma, quanto mais cheia de informações tiver a mente, mais presa a seus pensamentos, teorias e conceitos você estará. Como posso descobrir alguma coisa e me desenvolver como ser humano se não me sobra lugar para a surpresa e a admiração? Um homem muito instruído procurou um sábio mestre com o objetivo de ser seu aluno. Foi recebido por uma assistente que lhe perguntou quais eram os seus motivos. O recém-chegado disse que queria se tornar discípulo do mestre. O assistente pediu-lhe que o aguardasse enquanto ia falar com o mestre. Depois de um instante, voltou trazendo uma folha de papel com algumas questões que o homem deveria responder. O visitante não demorou a fazê-lo, mostrando que era muito instruído. Assim que ele terminou, o assistente pegou a folha e se afastou. Em poucos minutos, retornou e disse: o mestre mandou-me comunicar-lhe que, como você demonstrou um grande conhecimento em suas respostas, ele o aceitará como discípulo dentro de 1 ano.
O homem sentiu-se envaidecida e, ao mesmo tempo, desapontada, pois precisaria esperar muito tempo antes de sair. Perguntou: tenho uma dúvida. Se tenho respondido corretamente às questões, vou ter de esperar um ano? Qual seria o prazo estipulado caso eu não tivesse respondido adequadamente a ela? Nesse caso, explicou o assistente, o mestre teria acertado imediatamente. Você, em vez disso, precisa de pelo menos um ano para se livrar de toda essa carga de conhecimento inútil que carrega. Quem você é na realidade? No seu cérebro existem 3 tipos de identidade que procuram sobrepor-se uma ao outro. A real, o que você é, a ideal, o que você gostaria de ser, e a obrigatório, o que você acha que deve ser. Quando há muita discrepância entre o eu real e o obrigatório, pode surgir a ansiedade. Não sou capaz de fazer o que se espera que eu faça. E quando a identidade real se afasta da ideal, às vezes a depressão se instala. Gostaria de ser diferente, não me aceito. A identidade real deve comandar as outras duas. O que você realmente é, abertamente e sem justificativas. A seguir, apresento 2 histórias em que se revela o problema da falsa identidade e suas possíveis repercussões. A águia que agia como galinha. Havia uma águia que crescera entre galinhas. Caminhava com elas, escravava na terra em busca de minhoca e até tentava cacarejar. Subia nas árvores e voava, mas não mais que isso. Sua consciência era a de uma galinha, mas seu corpo e seu ser, embora adormecidos, eram os de uma águia. Um dia, já velha, observou o céu e teve uma visão magnífica. Um pássaro majestoso voava em pleno céu azul sem fazer o menor esforço. A águia ficou impressionada e perguntou a uma galinha que estava por perto: que pássaro é aquela? A galinha respondeu: é uma águia dourada, rainha do céu, mas não se inspira nela, você e eu somos aqui debaixo. A águia nunca mais olhou para o céu e morreu acreditando ser uma galinha, porque foi assim que a trataram desde pequena. Seu pelo dourado, suas garras, seu porte e sua habilidade de cruzar os seus nunca se desenvolveram. O tigre que balia. Havia um pequeno tigre que fora criado com ovelhas. Balia, movia-se como elas e corria atrás do rebanho. Um dia apareceu um tigre adulto e, ao ver aquilo, pegou o animalzinho no colo e lhe perguntou: por que você se comporta como uma ovelha se é um tigre? Porém, o tigre velho balia assustado. Diante disso, o adulto o levou até à beira de um rio, colocou-o no chão e empurrou para a margem. Ambos, lado a lado, se olharam no reflexo da água. O tigrezinho viu a semelhança, mas não se convenceu. Então o tigre maior deu-lhe um pedaço de carne, mas o animalzinho nem quis prová-lo. Quando o outro insistiu, ameaçando: experimente, o tigre velho não teve jeito de não levar a carne na boca e comê-la. Nesse momento, a carne crua liberou seus instintos mais primitivos e ele deu um rugido estrondoso. Havia reconhecido sua verdadeira natureza e os 2 animais se afastaram juntos. O apego não lhe permite fazer contato com a sua própria essência porque o distrai. O que você deve buscar? A autenticidade, a posse de si mesmo, aquilo que revela seu instinto, seus genes, sua intuição e sua vocação mais essencial, seu selo de fábrica. É preciso definir a própria identidade sem demora. Há 2 caminhos: passar a vida sonhando com aquilo que gostaria de ser, ou de fazer ou assumir-se de uma vez. É verdade que há momentos em que precisamos de ajuda para iniciar a transformação, além que nos encare e nos impeça de cair no auto-engano, como no caso do tigrezinho, mas a tomada de consciência final, o grande salto, cabe a você. A prática do desapego. Como proteger e resgatar a identidade pessoal. Primeiro, encontre a si próprio. Você já sentiu alguma vez que está se perdendo e não consegue encontrar-se? Então deve-se ter deslocado do eixo que regula o seu comportamento. Muita gente não se foca no que é fundamental e vive fazendo o que não quer ou tentando ser o que não é. Pura perda de tempo. Passam um dia esperando um ajuste milagroso que nunca chega porque se desconectaram da sua essência.
Quando você está sintonizado consigo mesmo, o esforço exigido para realizar seus objetivos é menor e as emoções que o invadem são mais construtivas. A confusão surge quando o apego anula seu temperamento. Você quer se encontrar? Comece a ir atrás da sua paixão mais significativa. Todos nós temos alguma coisa que nos particulariza e a qual era evidente na infância ou na juventude e foi-se diluindo à medida que crescemos. Uma paciente me disse: minha condição normal é ser rebelde e em algum ponto do caminho me perdi. Antes era uma pessoa com personalidade segura, irreverente e nem um pouco conformista. Quando penso nas coisas que fazia, sinto saudade. Gostaria de ser menos diplomática, menos equilibrada, menos condescendente e submissa. Uma centelha de loucura nem sempre cai mal. Às vezes serve para nos fazer fugir da austeridade. Como se encontrar? Pense numa coisa que você gostaria muito de realizar, que venha do fundo da sua alma. Aí está o segredo. Traga para a superfície e encara sem anestesia. Eu sou isso. Reacendo o fogo da espontaneidade que você apagou sem perceber. A boa notícia é que a essência não morre. Procure a si mesmo nas lembranças e nas histórias que compõem sua vida. Leia-se como um livro, explore cada experiência passada e ali se encontrará ainda ingênuo, ainda inquieto. E quando fizer isso, o apego se chocará contra uma parede intransponível. Se para estarmos juntos preciso deixar de ser eu, não me interessa. Seja um objeto, uma ideia ou uma pessoa. Se você perder um mínimo da sua identidade, é melhor desistir e ficar sozinho, livre e sem falsas demonstrações de seguranças. 2. Seja anónimo. Isso não é tão fácil como parece. A maioria das pessoas é educada para se destacar e não para passar despercebido. Vivemos numa cultura histriónica cuja lógica é altamente agressiva para a saúde mental. Para sermos valorizados, precisamos mostrar nossos êxitos e nos gabar deles. Há uma necessidade de buscar o estrelado a todo custo. Se cultivar o anonimato, você ficará menos vulnerável ao apego porque vai se aproximar mais do seu eu e se vai fortalecer à medida que conseguir manter distâncias dos agentes contaminadores, seja publicidade, sejam as pessoas nocivas. É mais fácil conservar a identidade pessoal se você permanecer no anonimato sem se preocupar com a aprovação dos outros, nem com a obrigação de se igualar à massa para ser reconhecido. Ser anónimo não lhe garante o desapego, mas o torna menos difícil. Heraclito dizia que devíamos imitar a natureza que sempre trabalha em anonimato. Repito, não se trata de ser um ermitão afetivo, mas de garantir a si mesmo um lugar personalizado, um habitat emocional saudável, seu refúgio interior, sua fortaleza. Desapegar-se é reconquistar-se, não é egoísmo nem egolatria, mas um sentimento pleno de autodomínio. Tente explorar a região onde você vive, dedica-se à atividade de que gosta sem procurar sempre companhia. Eu comigo mesmo, leia uma revista, compre algo que lhe agrada, vá a lugares onde ninguém o conhece. Visite o silêncio, desfruta a solidão de estar em meio às multidões, navegando com seus pensamentos e emoções enquanto está rodeado de pessoas. Sinta-se identificado com o seu ser em cada sonho, em cada pulsação e em cada local por onde seu corpo se movimenta. Você com sua pessoa abraçada à existência mais profunda e convencido de que nenhum apego poderá separá-lo de si mesmo. 3. Livra-se dos rótulos que carrega nas costas. Você é o produto de alguns genes que interagiram com uma educação determinada, genética e aprendizagem misturado para criar uma vida humana. Quando contribuiu ao ambiente o suficiente para salvar você ou destruir o seu eu, você foi submetido a um bombardeamento de regras, modelos de todos os tipos, colégio, família, heróis da pátria e mil outras coisas. É um milagre que ainda tenha vestígios de independência. Dessa mistura de informações e desinformações configurou-se em você uma maneira de ser, uma forma de conceber o mundo e olhar para si mesmo, de amar-se ou odiar-se. Caso tenha aceitado
passivo e resignadamente os rótulos que colocaram em você, será como lhe disseram que devia ser. Talvez uma galinha em vez de uma águia, ou um cordeiro em vez de um tigre. Cabe a você decidir se vai optar pela troca ou se encaixar em uma personalidade emprestada, se vai se rebaldar contra os qualificativos impostos socialmente ou assumir a falsa identidade que lhe entregaram. Não acredite cegamente em sua aprendizagem. Se a observar com atenção, encontrará tantas contradições que vai querer modificá-la. Mas será possível mudar o passado? Ele está gravado em sua memória, portanto, se você alterar suas crenças atuais, alterará as marcas do passado e irá construir um novo futuro. Procure observar-se com um novo olhar. Alguém chamou-o estúpido? Rebata essa afirmação. Tentaram convencê-lo que o sucesso é sinónimo de felicidade? Desvenda esta mentira. Fizeram você acreditar que as pessoas valem pelo que possuem ou aparentem? Vista-se com andragem e desmonte esse argumento. Não lhe ensinaram a ter controle sobre o seu comportamento? Adquira-o. Não foi amado o suficiente? Aprenda a amar-se. Protege contra os que o enganaram ou compadece dos que foram ignorantes. Mas faça isso logo. Não se trata de vingar nem de se lamentar o tempo todo pelo que gostaria de ter sido e não permitiram. Simplesmente mude o chip e seja você a partir de agora. Não digo que o caminho seja fácil, mas é perfeitamente possível trilhá-lo. Não acredite nos rótulos. Siga seu coração. Só ele sabe quem você é realmente. Quarto, declaração em defesa da identidade pessoal. O apego tende nos definir ou nos bajular, oferecendo-nos uma fantasia que não nos pertence com a intenção do que avistamos. Por isso, fique atento para que nenhum desejo disturpe sua singularidade. Defenda o que você é na realidade. A declaração que lhe proponho tem 5 pontos. Não deixarei que nada nem ninguém desvirtua minha verdadeira natureza. Prefiro 1000 vezes sofrer a perda e um apego e deixar de ser eu mesmo. A espontaneidade ser a minha amiga. Eu tentarei, por meio dela, ter acesso àquilo que sou, sem subterfúgio nem autoenganos. Reavaliarei cada valor que me inculcaram, cada dever que me impuseram e cada culpa que senti. Deixarei que permaneça em mim apenas o que é bom e julgarei fora o que me magoa ou não me convém. Não imitarei ninguém, somente minha opinião e minhas ideias orientarão minha vida. Buscarei ser autêntico e honesto em cada ação da minha vida, procurando alinhar o que penso com o que sinto e faço.